lá, eu coloquei como carreira e autogestão. Para me apresentar, eu sou a Paloma Peixinho, e Peixinho, sim, é um sobrenome de verdade, não é igual Checha, no caso, que é o apelido, mas realmente é meu sobrenome. Então já tem esse branding que já veio dos meus pais. Eu sou Engineering Manager no Quinto Andar hoje, então como Engineering Manager sim, tem várias nomenclaturas, basicamente eu lidero o time tanto tecnicamente como com gestão. Se vocês quiserem achar qualquer rede social minha, é Pami Peixinho, então qualquer uma, é essa mesmo. E falando um pouco do que eu vou falar aqui hoje, é um pouco do contexto, as evoluções desses caminhos das pessoas, como a autogestão faz parte disso e algumas dicas, referências aí. E aí, disclaimer super importante é que as ideias aqui não são sobre o Quinto Andar, não são abstrações da minha cabeça, do que eu tenho de experiência até hoje. Então não tem nenhum relacionamento direto com nenhuma empresa, inclusive do Quinto Andar. Então, disclaimer aí, né? Importante. E para quem não conhece o Quinto Andar, a gente é uma startup para mudar a forma que as pessoas moram. Antes a gente atingia mais relacionado a... Acho que deu um problema aqui, voltou? Vocês estão vendo a minha tela? Acho que alguém entrou e pegou a... Deixa eu Eu fazer pinei assim. sua tela aqui agora. Vê se foi pra todo Ó, mundo. retomei aqui. Vê se tá certo. Foi? Use o peixinho, vai dar uma matemática. Pra mim Bom, foi, pra mim foi. show, então beleza. Antes a gente fazia só aluguel, hoje é aluguel e venda, então por isso que é a forma que as pessoas moram. E nisso a gente já mudou a vida de milhares de pessoas, então já bastante gente passou. Eu sou suspeita de falar, porque eu alugo pelo Quinto Andar também, então eu sou suspeita porque eu sou também usuário. Então a preocupação, assim como a maior parte das startups hoje, é não ter que fazer a pessoa sair do lugar, ser uma coisa muito mais simples de ser feita. Então, um pouco do time de engenharia e como começou, né? Eu entrei no Quinto Andar em 2016, tinham 16 outros devs, sem ser eu, e esse número foi crescendo, então eu acabei crescendo junto com esse processo, que foi bem legal para mim, assim. Então, primeiro como software engineer, depois eu virei líder mais focado na parte de técnica, depois que eu virei gestora mesmo. E aí, o que eu consegui pegar dessas coisas é que os desafios, a autonomia que eu tinha lá e os desafios me deram muito aprendizado. Então, a mesma coisa do gatinho aí, que ele tá tendo autonomia, que ele tá dirigindo, entendeu? E aí, a ideia, eu gostei, obrigado que você tá com a câmera, então eu consigo ver que você deu risada, muito bom, obrigado. Então, o caminho, lições aprendidas. O que eu vou passar para cá é muito uma visão, tanto como liderada, como de líder, então das coisas que eu já aprendi nesse caminho. Mas isso não é uma receita de bolo, porque cada um tem as suas preferências, as suas particularidades, e principalmente que até nem bolo dá certo às vezes, então não tem nada que você coloque a receita, não necessariamente vai sair certo. E aí eu trouxe algumas analogias aqui para explicar um pouco mais sobre esse crescimento. Então, tem um que eu vou usar aqui que é de zoom e lupa, e um outro que eu vou chamar de mato alto. Vou explicar um pouquinho, porque não parece que as coisas vão fazer sentido, né? Mas quando você está no início ali da sua carreira, é como se fosse uma estrada asfaltada. Você já tem uma preparação, você já tem um negócio super pronto e você vai lá adicionando coisas nela. Então, você vai pintar uma parte da rua, você vai colocar o farol, o semáforo. Então, você já tem uma estrada lisa ali, que alguém já deixou lisa para você. É a mesma coisa como se você estivesse olhando exatamente uma task só. Se estivesse olhando somente um pouquinho daquele escopo. E aí, nessa parte, você pega o costume de compartilhar conhecimento, é importante você fortalecer ali entender e fortalecer as suas principais fraquezas, e começar a entender um pouco do impacto, e sempre estar perguntando. Acho que é um negócio que a gente leva para sempre, mas para quem está no início de carreira, é mais importante ainda a gente falar que não existe pergunta errada ou pergunta boba. Qualquer pergunta é sempre válida. E aí, no desenvolvimento, essa pessoa está fazendo o código, mas depois melhorando, fazendo pair programming com outros devs, aprendendo com muitos code reviews, e aprendendo com a codebase atual. Então, a pessoa já tem uma estrutura ali e vai aprendendo em cima daquela. Quando você começa a evoluir em alguns pontos, então a estrada ela já
tem uma parte asfaltada, mas ainda tem um espaço ali para você pegar esses desafios e ajudar a construir esse asfalto. Então começa a ter algumas partes mais indefinidas, mais amplas. Então é como se você já estivesse agora aqui olhando, mas olhando não só o seu, mas olhando daquela outra pessoa ali que você vai ajudar, por exemplo. E aí você começa a ajudar um pouco mais as pessoas, você consegue entender um pouco mais o impacto dessas modificações e como que você vai puxar investigações para ajudar as pessoas, e sempre exercitando o porquê, né, como que você vai dar as respostas. E aí o desenvolvimento você acaba fazendo agora muito mais code review, então antes você recebia, mas agora você é muito mais ativo nesse processo, então você começa a entender o projeto mais de uma forma mais ampla, então entendendo um pouco mais do impacto, você começa a se preocupar e ser mais evangelista de qualidade, e já tem uma consistência maior, tanto de velocidade, conhecimento, e aí começa a ter uma estrada já com os buracos, então você vai tendo a terra e você precisa passar para isso, para estruturar para as pessoas que vão precisar desse asfalto já estruturado. Então, você começa a ter agora uma visão um pouquinho do todo, você começa a ver ali o que vai faltar, o que vai precisar para o time, para você começar a passar e estruturar isso para as outras pessoas. Então, você começa a ser um pouco mais a pessoa de referência no time ou nos times, você começa a ter mais atividades, porque antes, basicamente, era participação no desenvolvimento, agora talvez você vai ter que exigir um pouco mais da sua gestão de tempo, porque agora você está fazendo mais atividades, você está ajudando outras pessoas, você está vendo o que vai faltar, o que vai bloquear. E a sua comunicação agora ela é muito mais pensada, porque você já está gerando um pouco mais de impacto no time. Então, dependendo do que você trouxer ou a forma que você trouxer, isso vai impactar mais o time. Então, você vai tendo essa participação mais ativa. E aí, no desenvolvimento, agora você começa a ensinar muito mais as pessoas pelos seus code reviews, por exemplo. Você passa a pensar em qualidade, em testes, isso passa a ser um processo mais natural. E você começa a lidar ali com coisas mais abertas. Então, a gente vai precisar fazer uma feature X. Então, isso não vai vir mais tão redondo e você vai precisar começar a estruturar isso para as outras pessoas. E claro que vão surgindo mais buracos e mais nuances nesse caminho, e você vai aprendendo a como que você passa por essas coisas. Então, você vai pegando essas estradas, esses buracos, e aprendendo como evitar eles no futuro. E aí, aqui é importante, e aqui é um aprendizado, principalmente como gestora para mim, que é o quanto vai sendo necessário abrir esse espaço para as pessoas, porque às vezes você já está fazendo aquilo muito bem e você quer continuar fazendo aquilo, só que é uma oportunidade para a pessoa se desenvolver, então você precisa começar a abrir esse espaço para a pessoa também pegar esses desafios, esses buracos maiores, assim. Então você tem que ser mais proativo ali em entender esses problemas maiores, ser cada vez mais crítico e proativo nas soluções. E no desenvolvimento, você começa a indicar agora os caminhos que as pessoas vão seguir. Então, mesmo que você não saiba de tudo do desenvolvimento, você consegue olhar um pouco mais para frente e indicar um caminho para a pessoa seguir. E aí o mato alto, que aí entra porque explica mato alto, mas o mato alto começa a invadir o caminho. Então, agora você precisa cortar mais ainda para as pessoas que vão vir. Então, se antes você estava estruturando aquilo para um próximo desenvolvimento, alguma feature, agora você precisa desenhar uma coisa muito maior. Então já chega num nível muito mais abstrato e que você precisa conseguir estruturar isso para as pessoas. Então é como se agora você estivesse vendo tudo. Então você está vendo o time, você está vendo a integração com seus stakeholders, você está vendo os fluxos, você está vendo as testes, você está vendo o roadmap de como que vai ser. E aqui eu coloquei TechLead porque eu copiei isso de uma outra apresentação minha, mas aqui é só um exemplo, tá? Você começa a ter uma visão um pouco mais ampla das coisas. Então, você começa a criar o caminho para as pessoas. Você começa a ter uma visão ali de entrega, você consegue já olhar um pouco mais para frente o que vai dar de errado e como que você pode ser mais proativo e menos reativo nesses momentos. E aí, de repente, tudo que você vê é mato. Então, você é responsável por saber onde quer chegar, como que você vai cortar o mato, como que você vai unir as pessoas para começarem a trabalhar nisso. E aí você começa a ser muito mais proativo em feedback, em comunicação com o time,
você começa a olhar para essas entregas que vão gerar mais impacto, você começa a ter muito mais responsabilidade na visão, tanto que você vai ter, quanto que você vai passar para as pessoas. E no desenvolvimento, agora você não está só pensando no que está agora, você já está pensando no futuro. Então, como que isso vai se entregar com as coisas se você tiver que fazer uma evolução dessa feature? Como que você faz as pessoas pensarem em qualidade, não só quando está ali no code review, mas como que você já faz isso de uma forma mais ampla? Então, você começa a olhar para problemas que as pessoas ainda não olharam. Então, você começa a ter uma visão um pouco mais consolidada dessas outras coisas. Só que se você quer pegar esse desafio, não adianta você estar com uma faca. Então, aqui a analogia é que a sua bagagem, os seus aprendizados são as ferramentas que você vai adicionando. Então, se você tem que passar por esse mato alto com uma faquinha, cara, não vai dar. Você não pode pular degrau, você tem que entender o momento que você está na carreira, quais são as coisas que você precisa evoluir e trabalhar nelas. Então, você tem que ter a ferramenta certa ali que você construiu com o tempo, com a sua bagagem. E para isso, a gente, o básico, testar, errar, aprender. Essa bagagem adicionada é como se fosse o upgrade das suas ferramentas. Então, assim como lá no jogo você vai conseguindo fazer o upgrade, conseguindo ferramentas. Eu não sou do jogo, então estou tentando fazer uma analogia aqui, mas eu não manjo de jogo, tá, gente? Então você vai conseguindo ter ferramentas mais que vão conseguir atacar melhor o problema. E aí, por isso que eu estava falando que é tão importante você conhecer. Então, essa analogia é só para explicar um pouco mais sobre como que é a evolução, porque às vezes a gente coloca em nome Junior, Pleno, Sênior, e às vezes isso fica muito fora, porque cada empresa usa de uma forma. Então, a analogia é a ideia de você conseguir ver um pouco mais amplo isso. Então, é muito importante você conhecer onde você está, como você pode atingir a excelência no seu degrau atual e como você consegue procurar o caminho para os próximos degraus. E aí entra um pouco mais a parte de autogestão, porque eu não sei vocês, mas para mim isso já aconteceu, de esperar o seu gerente, o seu gestor trazer e sugerir algo para você, de você não compartilhar os objetivos e o que você almeja para o seu futuro, ou até você deixar aquela oportunidade passar porque você não falou que você acha que você poderia entrar naquela oportunidade. Então, é muito comum isso acontecer. Eu percebi que eu fazia isso depois que eu virei gestora, na verdade. Em alguns momentos eu superei essas barreiras, mas em outros momentos não. Então, eu acabei escrevendo um artigo depois, agora eu já estou há 1 ano e meio como gestora, eu acabei escrevendo esse artigo, que é muito do como você usar o gestor a seu favor. Então, como que você pode ser efetivo nessa relação. Então, depois, se vocês quiserem ir lá e dar feedbacks também, aceito. E aí fala um pouco mais de como você assume como piloto da sua própria carreira. Então, como o cachorrinho aí está pilotando eu não sei o nome disso, que corta grama, cortador de grama, é como você assume isso como piloto da sua carreira. E isso, claro, que vai variar de empresa para empresa, não tem assim como eu falei, não tem uma receita de bolo, mas o seu gestor, ele tá ali para te mostrar os caminhos, te apoiar, dar feedback, conseguir te ajudar nessas interações, assim como um cachorrinho tá ajudando o outro. Mas quem é o dono da carreira e quem vai superar esses desafios é você. Então, forma de fazer isso, na minha visão, tem 2 coisas que foram super importantes, que é conhecer as fraquezas, as suas fortalezas e o que você quer atingir, e externalizar isso para as pessoas. Isso não quer dizer que você vai sair para todo mundo falando, eu quero ser CTO, dono de tudo. Não, não é isso, mas é como que você externaliza, eu tenho vontade de ir por esse caminho, eu tenho vontade de fazer tais coisas, essas são as coisas que eu quero atingir ainda assim. Mas e como o gestor entra nisso? Assim, o gestor a gente fala muito sobre coach e acabou tendo uma conotação às vezes até negativa, mas é no sentido de realmente um mentor que vai conseguir te ajudar nos caminhos e que para isso você precisa conseguir fazer algumas coisas para tornar essa relação mais efetiva. Então, ser uma pessoa que vai ser curiosa, que vai fazer as perguntas ali, então, se o gestor tomar uma decisão e você não entendeu muito o embasamento, fazer pergunta não vai ofender. Claro que tem formas de fazer as perguntas, mas entender o racional vai ajudar bastante. Então, quando eu estava como líder puramente técnico, eu queria entender sobre gestão, eu chegava nas one-on-ones com o meu gestor e falava, cara, como que você traz esse feedback? Como que você fala isso para as pessoas? E foi super importante para mim conseguir consumir esse conhecimento dele.
Alinhar as prioridades. Então, às vezes você acha que você está arrasando em tudo que você está fazendo, e você está fazendo aquilo super bem, só que aí você vai ver, não era a prioridade que estava na cabeça do seu gestor, e aí você tem uma falta de alinhamento. Por curiosidade, hoje de tarde eu estava conversando com um amigo que leu esse artigo, e ele falou que ele teve um one-on-one com o gestor dele, e que foi super importante ele alinhar essas prioridades que não estavam alinhadas antes, e ele estava meio que indo por um caminho errado. Então, foi engraçado que foi exatamente hoje, mas é super importante, que às vezes a gente acha que a gente está fazendo, mas a gente não está fazendo com tanta consistência, e isso realmente muda esse relacionamento. E construir uma boa relação com o seu gestor. Isso aqui não necessariamente quer dizer que vocês vão sair para o bar beber, até porque a gente está na pandemia, mas construir a relação de entender como que aquela pessoa funciona, qual que é o estilo de gestão daquele profissional, como que é o estilo que eu gosto de ser gerido, e como que eu posso ter essa comunicação. E aí, dentro disso, eu acabei fazendo uma outra coisa que me ajudou com o desenvolvimento dos meus liderados, que foi montar um PDI, que eu basicamente usei a matriz SWOT e adaptei para o cenário dos times, das pessoas. Então, eu vou passar um pouquinho por eles, que a ideia é ter um momento de autorreflexão. Então, eu posso falar todas essas coisas, mas se você não para pensar em que momento que você está e como você constrói sozinho, não quer dizer que você vai conseguir realmente aplicar aquilo na prática. Porque eu ir lá e dar o feedback para o meu liderado e falar que ele precisa melhorar na gestão de tempo dele, é diferente dele entender que ele precisa mudar aquela gestão de tempo, que aquilo está afetando ele e que ele vai se comprometer para aquilo. Então, é muito importante nessa parte você pegar os feedbacks das pessoas e também estar aberto para isso. Então, esse PDI, basicamente, ele tem qual que são os níveis, dependendo aqui, tem empresa que tem essas inscrições estruturadas, tem empresa que não. Então, se não tem, procurar alinhar as expectativas com as pessoas. Depois, quais são as suas fortalezas? Então, olhando para o seu nível atual, o que você já faz muito bem? As suas weaknesses, então, o que você ainda tem para melhorar no seu nível atual? Depois, você começa a olhar para o próximo nível, então, até pensando ali no mato, né? A gente tinha um mato mais baixo e agora eu vou para um mato mais alto. Então, conseguir pegar esses problemas maiores e conseguir quebrar. Então, e você precisa conseguir focar para chegar nisso. Então, você tem que escolher ali, se você fizer uma lista gigante, você não vai conseguir avançar em nenhum desses. Então, escolher o foco. Aqui do lado eu até tenho um template, depois eu compartilho a apresentação com vocês, então se vocês quiserem pegar esse template e usar, fiquem à vontade. Dar feedback também deles, vai ser ótimo. E aí depois oportunidade e microcomportamentos. As oportunidades são muitas oportunidades que você tem no ambiente que você está, então na empresa que você está, ou na comunidade que você está inserido na área, ou qualquer outra coisa que pode ser uma oportunidade para você desenvolver isso. E os microcomportamentos, ou os microações, são as coisas que você vai colocar que vão fazer parte do seu dia a dia. Porque não adianta eu virar e falar que eu vou conseguir olhar para o desenho, fazer o desenho de arquitetura, estimativa de entrega, do nada, se eu não tenho essa experiência. Então, eu preciso começar a praticar isso no dia a dia com poucas ações. Então, eu vou começar fazendo esse acompanhamento com uma pessoa que já faz isso. Depois, eu vou começar a estruturar uma lista dessas coisas e começar a praticar, mas mostrando com supervisão de uma pessoa. Depois, eu vou começar a fazer isso sem supervisão, e depois eu vou começar a apresentar isso para as outras pessoas. Então, é um processo de que microações do dia a dia, ou dessas oportunidades que você vai conseguir fazer. E o último, mas não menos importante, é a ameaça, porque você pode fazer tudo isso, só que se tem coisas que vão te prejudicar nesse caminho, elas podem fazer com que você não chegue lá. Então, aqui exemplos que são bem comuns, assim, que é, por exemplo, gestão de tempo e perfeccionismo. Então, às vezes você quer fazer tanto, as coisas tão perfeitas que você nunca consegue entregar. É um exemplo que são ameaças que é bom você estar sempre de olho para ver como que está saudável isso ou não. E aí, outra parte importante disso beleza, estou fazendo tudo isso, mas em que momentos eu faço isso? Então, tem várias, aqui eu usei o termo one-on-one, mas é basicamente o 5 com o seu gestor, é o seu momento. E eu falo isso para todos os meus liderados, porque
é muito fácil você cair na falácia ali de deixar para o seu gestor tomar a frente da one-on-one e falar que ele precisa de você e etc. Mas é super importante você preparar a sua agenda, você falar os tópicos que você quer, você falar do que você está vendo no time, do que você se preocupa, do que você quer para sua carreira. Então, é o momento do antes, você preparar essa agenda, os tópicos que você quer cobrir. Provavelmente seu gestor ou sua gestora também vai trazer isso. Durante, você ser super transparente, usar o ambiente seguro para trazer feedbacks e ouvir feedbacks. E aqui tem um disclaimer muito grande, que é se você não tem um ambiente seguro para isso, procurar pessoas que você vai ter um ambiente seguro para essa troca. E durante, você já ir delimitando o que seriam os action points. Então, quais são as coisas que vão ser acionáveis dessa discussão. E depois, que às vezes a gente acaba não fazendo, que acho que é o mais comum da gente não fazer, é o follow-up. Então, depois que aconteceu tudo isso, como que eu coloco isso na minha rotina? Esses action points que eu combinei tanto com o meu liderado quanto com a gestão, como que eu pego isso para aplicar no meu dia a dia? E depois, nessa próxima iteração, como que eu faço o follow-up com essa pessoa para saber o que isso aconteceu e como que foi aplicado? E é isso, acho que eu falei bem rápido, mas basicamente aqui tem algumas referências de alguns livros que foram super importantes para construir essa experiência para mim. Tem algumas outras coisas aqui que são referências que são legais, e o artigo que eu comentei, do meu artigo, que, por favor, comentem lá também e façam perguntas. E é isso, eu queria abrir para dúvidas aí, o que vocês têm de dúvidas, comentários, feedbacks. E é isso. E um de cada vez, gente. O cachorro tá latindo, pera aí que eu tenho problema. Isso é muito a cena de um home office, né? Demais, ele gosta da hora que eu vou falar, assim, entendeu? Tem que abrir o microfone, ele vem latir. Pamela, foi muito legal, cara, achei muito massa. Eu queria entender, assim, tipo, como é que você vê essas divisões hoje, assim? Você falou muito, você não deu exatamente um nome, né, para cada momento, assim, mas como você vê isso na carreira da pessoa, assim? Boa. Realmente é bem mais difícil colocar isso nas caixinhas, né? Até porque cada empresa tem sua caixinha, então fica mais difícil disso. Mas, por exemplo, aquele primeiro ali eu vejo como um júnior, então uma pessoa que precisa de bastante ajuda, e começa a entender como essas coisas vão se interagir, como que você faz parte desse time, como que você ajuda esse time a se formar, que aí, na minha visão, é o que passa a ser esse sênior, ou pelo menos é o que eu entendi até hoje dessas caixinhas, assim. No Quinta a gente não tem a definição Junior Planning Senior, a gente tem 7 níveis, então é um pouco diferente. E aí fica mais difícil ainda ter os nuances de cada caixinha, mas basicamente isso, assim. Da hora. Bacana. E aí você vê, tipo, nos últimos ali, na hora que você já tá no meio da mata, seria já a área de gestão, assim. Ali eu coloquei bastante com viés de gestão, até por ser o meu viés, né? Mas eu acho que aquilo também dá para aplicar para um lado especialista também, porque você começa, quando você vai para o lado especialista, também você tem terrenos ali que ninguém pisou ainda, né? Então, como que você estrutura isso para as outras pessoas seguirem, ou como que você procura ali uma forma de fazer aquilo que as outras pessoas vão seguir, ou que vão aplicar, ou que você passa a ser a referência para ensinar essas pessoas. Então, no fundo, mesmo falando dos dois eixos da carreira Y, só muda um pouco do que é, mas no fundo, mesmo uma pessoa especialista é uma pessoa que vai exercer uma liderança ainda de uma forma implícita, mas que vai ser uma liderança de tal conteúdo, assim. Então, acaba sendo isso. Eu tenho uma pergunta, nessa autoavaliação que você coloca aí, como que a gente não cai naquela armadilha de ficar colocando muito checkpoints e se sabotando também? Eu não estou preparado ainda, eu não estou evoluindo. E como você vê que um gestor pode ajudar ou atrapalhar nesse momento? Assim, que eu acho que é uma coisa importante, assim. Legal. Acho que começando pela última pergunta, na verdade, aquela parte
do documento, a parte de fortalezas, fraquezas e o que está faltando para o próximo nível, eu gosto de pedir que os liderados façam primeiro, sem eu interferir em nada, e depois que eles marquem um sync comigo para conversar. Por quê? É importante para mim saber qual é a visão que eles estão tendo sobre si mesmos. Porque aí eu consigo alinhar a expectativa. Então eu já tive os dois cenários. Tive o cenário da pessoa achando que tá indo super bem e não tava, e o cenário da pessoa achando que tava indo super mal e não tava. Então, colocar isso e fazer depois nesse sync e alinhando as expectativas ajuda nesse ponto. E aí acaba ajudando, voltando à primeira pergunta que você fez, de como não se sabotar nisso, até por isso que tem aquele step de foco. Porque, senão, é o tipo de coisa que a gente faz uma lista inteira. Então a gente precisa focar muito no leque em Ariel, que é pro próximo nível, e não tudo que você quer fazer na sua vida, e o foco que é dessas coisas, o que você vai fazer primeiro. Não quer dizer que você não vai fazer o resto, mas você vai priorizar e atacar essas coisas de forma progressiva, assim. Então acaba sendo um pouco disso que acaba gerando isso, e aí o ponto também é conseguir fazer esses follow-ups depois. Então eu sempre estou trazendo nas one-on-ones o que foi discutido nesse PDI, até o momento que a gente já superou algumas barreiras, vamos refazer isso aqui? Então acaba sendo uma coisa bem contínua, assim. Bacana, show de bola, obrigado pela resposta. Imagina. Boa. Bom, mas acho que se tiverem qualquer outra dúvida depois, ou surgir depois alguma coisa, falar assim, cara, não sei como que vai ser isso, Pame Peixinho, qualquer rede social, vocês podem chamar. Da hora, você vai lançar a Use Peixinho aí também, não? Olha, não sou muito desses talentos aí, não, mas é uma boa, é um bom nome. Beleza. Então, acho que é isso. Pamela, obrigado aí, em nome de todo o Grupais, foi muito bacana mesmo, assim. Legal. Acho que foi um papo muito legal, assim, né? No final das contas, no meio de tecnologia, às vezes a gente acaba falando muito sobre, né, as questões técnicas e as soft skills ficam um pouco de lado, né? E no final do dia, a carreira ela é feita da combinação dos dois, né? Então, exatamente. você precisa, né, aprender a parte técnica e tal, mas assim, se você não tiver soft skills também, você pode ser, né, vai virar um Linus da vida, né? Tipo, tem dificuldade de se relacionar, enfim, às vezes até de progredir na carreira, né? Sim, então, você acaba. Lobos isolados não conseguem entregar tudo junto, né? Tipo, o time é que entrega. Sim, sim. Aí você vira, tipo, lobo solitário lá, né? Ou loba solitária, né? E não. Acaba sendo difícil, né? Então, acho que é muito importante trazer esse papo, assim, trazer essas conversas não técnicas, assim, de soft skills, de se entender como ser humano, que acho que é muito massa mesmo, assim. E obrigadaço aí pela disponibilidade, né? Obrigada eu. Obrigada por ter chamado aí.